Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos a Prime, onde nós falamos sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Renata Fioravanti. A Renata é diretora executiva da Campari do Brasil. Renata, prazerzaço revê-la e agradeço a tua gentileza de ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje, falando da tua história, da tua jornada, do teu momento e também, claro, do futuro. Bem-vinda. Claro, muito obrigada pelo convite, Luciano. É um enorme prazer estar aqui um pouquinho, poder dividir com vocês um pouco da minha trajetória aí ao longo desses 25 anos dentro de compras, procurement e agora toda a supply chain. 25 anos, eu imagino quanto essas áreas se aperfeiçoaram, mudaram. Como é que está sendo essa tua trajetória, essa construção da tua carreira aí? Você já lá atrás identificava essas duas áreas, procurement e supply, como um caminho para você ou foi acontecendo? Olha, Luciano, eu sou formada em administração de empresas, né? E aí eu acho que elas foram acontecendo, mas realmente quando eu tive minha primeira posição ali na estagiária, foi no chão de fábrica, né? Na gerência da PepsiCo, ali antiga uma Chips em Itu. Ali eu já me encantei por esse universo fabril, de processos, políticas, área de compra, fornecedor, né? E isso foi me projetando ao longo aí desses anos, né, de aprendizado e de carreira. E hoje você é diretora de uma grande empresa e com uma grande responsabilidade, né? Como é que você hoje, olhando para trás, Renata, você vê a construção dessa tua história que te credenciou para você ter essa responsabilidade que você tem hoje? Eu acho que muito que todo mundo fala, mas isso é realmente eu vivi na prática, né? Muito do protagonismo, de você ter a curiosidade, de você ter o interesse de aprender, né? De você não esperar alguém falar para você fazer, mas você ir lá e tentar fazer, tentar propor novas ideias. Eu sempre brinco assim com o meu time, com as pessoas que trabalham comigo. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, às vezes a gente acha que tem um pequeno projeto, mas isso aqui é tão simples do que eu faço, mas tem que falar para alguém que você faz aquele projeto, que é um projeto interessante, que é um projeto bacana. Então, acho que a gente sempre tem que nos mostrar como pessoa, nos mostrar como grandes projetos dentro da empresa, né? E ter o senso de dono mesmo. Não é porque só você está sentado lá que é um estagiário que você não pode ser um líder, né, de determinados projetos. Então acho que isso é muito que traz aí dentro dessa longa jornada que me fez crescendo e dando visibilidade aí às minhas grandes conquistas. E falando em conquista, você teve 3 anos de experiência nos Estados Unidos, né? O que você pode compartilhar conosco dessa tua experiência, desse desafio e depois a volta no Brasil, Renata? Isso, eu fui convidada, né, eu trabalhava como área de compras da América do Sul, dentro da Campari, né, cuidava dessa região, e aí eles decidiram fazer um merge como Américas, não ter mais Norte América e América do Sul, mas ter Américas, né, e nesse momento era o momento também que a gente estava encerrando uma operação de planta em Sorocaba, aqui na Campari, né, migrando essa operação para Recife, aí minha cadeira deixava de existir, né. E aí eu fui convidada para um short assignment, né, um período temporário dentro da Campari Américas, que a gente tem a base ali em Nova York, e eu abracei esse desafio, né, bom, teria que ter aí um pouquinho na nossa carreira essa experiência internacional, né, todo mundo fala, nossa, mora em Nova York, que coisa chique, enfim, mas não sabe também o lado meio que assim, obscuro, os perrengues, né, a gente chama perrengue chique aí, trabalhando, mas aí fui eu, minha família, né, o meu marido tem um filho de 15 anos, ele foi quando ele tinha de 8 para 9 anos, foi bem interessante, né, desafiador, porque assumindo uma carreira de compras, num país que você não conhece a cultura, né, às vezes você acha que fala um inglês avançado, né, mas chega lá tem os dialetos, vamos dizer assim, né, e fui conquistando aí meu espaço. No começo, sofri um pouco como latina, né, que nós sofremos, não adianta, né, eles são muito assim, principalmente ali o pessoal de Nova York mesmo, vamos dizer assim, bairristas, né, o que uma brasileira assume a posição de um americano, né, como diretora de compras,
cuidei de uma parte muito importante nos Estados Unidos de negociação de malte para o uísque, para mercado de vodka, a gente estava numa transição de uma planta grande, né? E eu me lembro até hoje, na minha primeira negociação, né, a gente está acostumado a pedir bastante desconto. É normal, né? Brasileiro pede desconto. Na primeira negociação, o fornecedor americano falou assim, olha, 15% tá bom? Eu falei, nossa, tá ótimo! 15%, né? Porque não é a cultura, né? O americano não tem uma cultura de pedir desconto, né? Então, acho que o grande enriquecedor para minha carreira foi conhecer uma outra cultura, né? E aprender a trabalhar dentro dessa cultura, né? Que muitas vezes se eu chegasse lá só com o aprendizado que eu tivesse, não tivesse a humildade de talvez voltar alguns passos atrás, né? Para entender que não é uma cultura pedir desconto, não é uma cultura de saving, talvez lá, né? Mas uma cultura de processo muito dura, né? Uma cultura de políticas e procedimentos, né? Muito cartesiano, né? E aí eu fui aprendendo isso, né? Então foi muito enriquecedor, né? Trabalhar com fornecedores do mundo inteiro, enfim, e descobri que eles são bem mais marqueteiros do que qualquer país do mundo. Então, eu falo assim que a gente imagina que a gente está num país de primeiro mundo, mas eu paguei, há 3 anos atrás, eu pagava meu aluguel com cheque. Quando eu cheguei... Até hoje, né? Até hoje, exatamente. Então, e quando eu cheguei no Brasil, lá em abril de 22, na volta, e falaram, você tem Pix? Eu nem sabia o que era isso, né? E aí eu cheguei na empresa, na minha primeira reunião de diretoria, o time de marketing falando de NFT, inteligência artificial. Eu falei, meu Deus, preciso fazer um curso. Eu estava lá num país mais realmente cartesiano, né? Então acho que isso foi um grande aprendizado para minha família também, né? A gente viver com outras culturas, meu filho aperfeiçoar o inglês, dele que não esquece, né? Jamais. Então acho que é uma experiência que quem tiver essa oportunidade tem que abraçar, mas também tem que estar muito aberto em resiliência, é a palavra. Você tem que ser bastante resiliente. Passei a pandemia lá, né? Morava 10 minutos de onde, quando surgiu o primeiro caso lá na Mesquita, que depois expandiu para Nova York, era exército na rua, que você não podia sair. Então você também tem que trabalhar aí um pouquinho nessa resiliência, né? Tá longe da família, de rede de apoio e tal, mas que no final do dia tem aí seus prós e contras que você leva para a vida. Você foi que ano para lá? Eu fui em 2019, janeiro de 2019. Um ano veio a pandemia, né? Um ano veio a pandemia. E como é que foi essa tua adaptação num país novo e ainda tendo que trabalhar de casa, Renata? Bem desafiador, porque quando eu cheguei lá, que estava no escritório, quando eu voltei da pandemia, já não tinha 90% das pessoas que eu tinha conhecido. E minha rede de relacionamento acaba, né? E aí quando eu chego, a gente tinha feito alguns amigos, só que eles são bastante neuróticos, vamos dizer com isso, né? E aí ninguém saía de casa. Daí a gente tinha 3 famílias brasileiras, que moravam meio próximo, a gente ficou como era a nossa família brasileira. Então a gente ia em alguns parques abertos para poder sair, enfim, e aprender realmente no mundo online, né? Só que também o mundo online nos ajudou muito a conexão, né? Então, conectar com Jamaica, conectar com Canadá, conectar com Europa, né? Coisas que muitas vezes a dificuldade era maior, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, antes da pandemia, eu estava olhando só uma cultura americana. Pós-pandemia digital, eu aprendi um pouquinho da cultura dos meus pares da Jamaica, do México, da Itália, da Ásia. Então, assim, isso foi muito enriquecedor, né? Porque eram reuniões que antes, talvez, eram reuniões mais presenciais e que muitas vezes você não iria em todas elas, né? Numa reunião que fosse, por exemplo, na Austrália, né? Talvez quem trabalha nos Estados Unidos não iria. E quando passou a ser online, você poderia ir em todas, né? Então, isso para mim é uma coisa incrível, né? Que a gente ter essa oportunidade com as pessoas. Foi mais difícil a ida ou a volta? Foi mais difícil, talvez, a volta, né? Porque foi uma oportunidade muito repentina, né? E que é a mesma coisa que você fala assim, olha, você faz planos, quando que você vai voltar, né? E tudo mais. E nesse caso foi uma coisa que era um novembro, Thanksgiving, inclusive nessa época de 2021, a diretora do RH daqui me ligou falando que
o meu antigo gestor tinha decidido se aposentar, né, um grande mentor aí, Alcindo Ogeira, e aí que a cadeira estava pronta para mim. Eu falei, não, mas eu não estou pronta, eu não entendo de fábrica, eu não sou engenheira, eu não entendo de manufatura, enfim, tem outros desafios. Não, mas teu potencial, o CEO precisa ter uma pessoa que transite muito bem dentro dessas organizações matriciais, né, que a gente chama empresa italiana com sede em Milão, então tem o global de procurement, tem o regional, enfim. E aí eu sentei na cadeira, mesmo achando que esta cadeira não era para mim, porque a gente sempre acha, mas a gente nunca vai estar preparado e a gente tem que ter esse desafio, né? Então tinha o desafio do trabalho, tinha o desafio da minha família, falou, mas puxa vida, agora que a gente começou a se adaptar, a gente volta, né? Porque quando estava começando a acabar a pandemia, enfim, né? Daí eu falei, vamos lá, vamos embora, mais um desafio e tamo junto. Eu acho que o maior desafio é a família, né, Renata? Porque e a tua ida, né, levando a família não é tão comum como os homens, né? Normalmente é o homem que é expatriado e a família vai junto, né? Como é que você conseguiu lidar com isso? E são nesses momentos que a gente olha para a nossa família e vê o engajamento, né, a unidade, né? Como é que você trabalhou isso, Rê? Então, na realidade, eu já tinha recebido 2 outras propostas para ir embora para fora, e aí meu marido tinha falado, olha, não é o momento. Uma quando meu filho tinha 5 meses de idade, quando eu estava na Avon, que era para ir embora para cuidar de uma cadeira no México, e eu falei, olha, meu filho é muito pequeno, não faz sentido agora, né? Uma outra dentro da Campari, para assumir uma cadeira global na Itália, e aí meu marido falou assim, não, eu tenho um avô de 102 anos, e eu acho que não é esse momento de deixar o meu avô, né? Eu falei assim, super entendo que acho que a gente tem que estar junto, né? A família tem que apoiar esse momento, né? E aí, aquele momento, quando veio essa proposta, a gente entendeu, sentamos como família para discutir, inclusive meu filho também, de 8 anos, participou dessa decisão, né? E a gente falou assim, não, agora eu acho que é um momento que vai ser importante para o crescimento de nós 3 juntos, né? Muito bom, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Renata Fioravanti. A Renata é diretora executiva da Campari do Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Renata Fioravanti. A Renata é diretora executiva da Campari do Brasil. Tenho acompanhado você nas mídias, principalmente LinkedIn, e vi aí um movimento recentemente sobre um prêmio que você ganhou do Embrasc, né? Isso. Me fala um pouquinho desse projeto, desse reconhecimento e como é que você recebeu a escolha da Renata para poder receber esse prêmio. Então, Luciano, esse prêmio me dá muito orgulho, né? Porque igual eu comentei, né? Voltei em 2022 com um super desafio, né, Campari Brasil crescendo muito em termos de volumetria, fábrica dobrando de tamanho, tendo que contratar pessoas novas, um time novo, e tinha um desafio de criar confiança e construção, né, e integração desse time que falava muito que supply chain não tinha voz dentro da Campari, né. E aí, como você sabe, a gente tem muita gente jovem hoje entrando no mercado de trabalho e meu time não é diferente. Eu tenho uma mescla de pessoas que têm 28 anos de Campari e pessoas que acabaram de se formar dentro da Campari, né? Inclusive novos líderes, né? Sentado há pouco tempo de cadeira. E aí eu fiquei pensando junto com a minha business partner de RH de uma coisa que fosse um pouco disruptiva, né? Em vez de eu poderia trazer uma consultoria, um consultor que fosse falar de conceitos, enfim. Mas, para eu dar voz para um time, esse time precisa entender o real trabalho e impacto que supply chain tem dentro da organização. Só que aí eu descobri que tem 2 metodologias que são aplicadas para a área comercial, que é o Lego Serious Play, né, na construção e fortaleza de trabalho em equipe, e o Disney Experience, que olha para o cliente, né, como eu entrego a melhor experiência do cliente. E quando a gente fala, supply chain é uma área de back-office. Nós somos áreas de prestadores de serviço. Então, como eu faço uma entrega melhor entendendo o olhar do meu cliente, né? Metodologias essas que são muito aplicadas para a área de marketing, comercial,
e a gente trouxe para o universo supply chain, né? E aí eu dei uma palestra recentemente pela Live University e tudo, e eu vi que eles têm essa premiação, né? Aí me inscrevi, mandei lá meu projeto, né, como um projeto empresa de Customer Centricity, né, contando um pouquinho, né, a respeito desse grande plano que a gente fez na Campari ao longo de 24. Então a gente começou com uma metodologia de confiança, feedback, conversas difíceis, né, e a gente encerra essa jornada olhando para uma experiência para o cliente, né. E aí eu tive a brilhante surpresa de ser escolhida, né? Recebi esse prêmio faz uma semana atrás, lá junto com outros profissionais de supply chain, né? Bem legal pelo Embrasc, né? E eu acho que isso é uma construção, quando eu falei no início da nossa conversa, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E o que você leva hoje da sua carreira? O seu legado, Perfeito. né? E eles receberam o certificado essa semana, num buffet infantil com o Mickey entregando o certificado. Então é extremamente disruptivo, fora da caixa. Eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer, né? E eu acho que é um pouco isso que nós, como líderes hoje, temos que nos reinventar, né? E trazer coisas novas. Tem uma geração Z vindo. Ela não quer ficar 10, 20 anos dentro da mesma empresa. Só que ela vai escolher estar naquela empresa muito pautado com a liderança. Quanto ela vê esse apoio dentro da liderança, quanto que o seu líder está apoiando e acreditando nela. Agora, quem olha a Renata hoje, uma grande diretora de uma grande empresa, com experiência internacional nos Estados Unidos, não sabe o preço, talvez, que você precisou pagar para poder chegar onde você chegou, né? As pedras que você precisou quebrar, as crises que você teve. Se poder olhar para trás, Renata, você pode destacar para nós como os principais desafios que você precisou superar para que você conseguisse chegar onde você chegou hoje? Eu acho que um grande desafio é dançar conforme a música. O que eu falo muito isso, né? Você saber lidar, vai ter sempre aqueles seus gestores, os seus pares, né? Então acho que você também tem que entender o outro lado, né? E entregar isso de uma forma serena, né? Muita resiliência, né? Então vai ter muitas pedras, como você falou, né? E também vai ter muitos louros. Então você sempre olhar o copo um pouco mais cheio do que você olhar ele menos vazio, né? Isso vai se motivar para você indo aí ao olhar da sua carreira, né? E você também se pautar e acreditar e ter como referência alguns mentores que você reconhece ou alguns grandes líderes, né? E se espelhar nesses grandes líderes, né? Então, ao longo aí dessa minha jornada de compras, tive a oportunidade de ter grandes líderes que me ajudaram também e me guiaram, né? Líderes de mercado. Então, quando a gente fala de uma Luísa Helena Trajano, uma pessoa incrível que sentava junto comigo numa mesa de negociação, enfim, né? Eu acho que é um pouco isso da gente ter a curiosidade de ir trabalhando, né? E não olhar aquele desafio que você tem, aquela dificuldade, pelo lado mais obscuro, né? Mas olhar ele, o quanto ele te traz de conhecimento, de aprendizado, para você se fortalecer ainda mais no seu futuro. Não é tão fácil falar da gente, mas olhando para a Renata, o que você destacaria como suas fortalezas, Renata? Aquilo que são seus pontos fortes que te sustentam até aqui como profissional? Muito curiosa, muito falante, vamos dizer assim, eu não tenho vergonha de falar, mesmo que quando, por exemplo, uma coisa que eu mesmo falo, você fala inglês, mas você tá falando. Não tem que ter vergonha de falar o perfeito, porque muitas pessoas pensam na perfeição, né? Então, acho que eu sou muito essa questão e eu sou bastante hands-on, entendeu? Eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de fazer, de instruir, de delegar, né? Então, acho que isso é um grande prazer para mim trabalhar com pessoas, sabe? Então eu gosto de, quando eles falam, nossa, Rê, gostei dessa ideia, nossa, que incrível, que não sei o quê, isso me dá cada vez mais ânimo e motivação para continuar, né? Mas eu destacaria muito forte isso, uma pessoa falante, curiosa e que gosta de fazer as coisas. Agora tem uma outra característica que você não citou, você é uma pessoa acessível, né? Apesar da sua agenda, da sua responsabilidade, você não negligencia o network, relacionamento, você está sempre dentro da sua disponibilidade possível
participando de eventos, né? Como é que você consegue dosar e equilibrar, Renata, essa questão da tua responsabilidade na companhia, mas também não esquecer do teu CPF, estar se conectando com pessoas, conversando, inspirando pessoas. Como é que você consegue manter esse equilíbrio? Então, a gente tem que administrar aí os pratinhos, né? Dentro dos pratinhos, então tem uma agenda aí bastante corrida, fico indo também muito para minha planta lá em Recife, então adoro chegar no chão de fábrica, conversar com o pessoal, né? Mas também quando, por exemplo, eu recebo alguns convites igual do Luciano, ou para falar com algumas pessoas que estão de início de carreira, isso me ajuda muito, porque é uma forma de eu compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento, dos princípios com outras pessoas que estão começando, né? Então eu acho que esse é importante. Então não vai me custar uma horinha de eu vir aqui bater um papo, né, aqui com a Prime Leads e de compartilhar um pouco isso, porque talvez se isso repercutir em 2, 10, 20, 100 pessoas, eu já fico contente que eu estou deixando algum conhecimento e compartilhando esse conhecimento com os outros, né? Então eu tento muito priorizar a agenda. Claro que eu não consigo sempre que eu posso, eu realmente faço, eu faço com muito prazer, né? Porque realmente eu acho que é isso que a gente leva, né? O quanto a gente quer compartilhar as grandes jornadas que nós já passamos, né? Porque isso ajuda muito. Você que está aí nos assistindo que está recém para a faculdade, ou não sabe qual carreira, ou quer mudar de empresa, ou quer mudar de cargo, enfim, às vezes escutando um executivo que já passou por essa jornada, né, Luciano, pode até ajudá-los, né? Então acho que isso é bacana. Para o nosso telespectador, conheci agora a Renata CPF. O que você faz em tempos livres, final de semana? Fala para nós um pouquinho dessa outra versão da Renata. Então, como eu falei, sou muito falante, né? Então gosto muito de estar com as pessoas, com os meus amigos, com a minha família. Agora eu tô me praticando beach tênis. Até fico tentando aí nos campeonatos, mas não tá dando muito certo ainda, mas eu preciso praticar mais, porque... Não, mas eu gosto bastante, foi um esporte que eu voltei pro Brasil, me apaixonei, porque acho que o fato de você também ter um outro escape depois que você sai do trabalho é muito importante, né? Então, eu gosto, então, pelo menos 3 vezes por semana eu jogo, né? Num ambiente muito mais de diversão, né? Mas às vezes pode estar a casa caindo no trabalho, desliguei às 7 da noite, estou indo jogar, parece que eu chego uma outra pessoa, né, depois disso. Então eu gosto bastante disso, de viajar, gosto muito de praia, sou uma pessoa do sol, então sofri bastante ficando 8 meses num país da neve, no frio. Mas eu sou uma pessoa muito do verão aí, de estar com os amigos, as pessoas. Você falou dos pratinhos, né? Você é uma executiva, mãe, esposa, mulher, e esses pratinhos todos, como é que você mantém eles, se consegue manter eles equilibrados, Renata? Bom, tem os turnos, né, que a gente brinca, né? Então eu brinco que tem o primeiro turno, é o trabalho, daí o segundo turno é com a família, em casa, depois tem o terceiro turno que sai com o filho, Eu sempre fui muito assim, eu acho que a gente precisa ter qualidade, não quantidade, né? Então, desde o começo, eu falo muito isso, né? Desde quando meu filho tinha 5 meses, que eu ia para São Paulo, pegava o fretado, 5h30 da manhã, voltava às 7 da noite, né? No meu início de carreira, ia até, né? Mas isso nunca deixou de ter qualidade, né? Então, para mim é muito importante, não precisa de muito tempo, mas a qualidade que você passa com a sua família, a qualidade que você passa com seus colegas de trabalho é muito mais importante do que a quantidade, né? Então muitas pessoas falam, trabalho das 7 a 10 da noite. Não precisa trabalhar até 10 da noite, né? Também tem que um pouco essa priorização. Certamente nós temos jovens sonhadores nos assistindo que hoje talvez sonham em chegar onde você chegou ou ir além, né? Com base na tua história, das tuas experiências, que você poderia dar aí se é que a gente pode falar, dicas, de sugestões para que eles, primeiro, não desistam dos seus sonhos e, segundo, o que eles precisam fazer para que eles possam alcançar seus objetivos, Renata? Eu acho que ser eles mesmos, então seja você mesmo, né? Se você acredita num projeto, não desista, né? Então, por mais que aquele chefe não acredita, tente ir para um outro caminho dentro da empresa ou não, vai ter caminhos dentro da sua carreira que vão ter chefes que te puxam para baixo, mas outros chefes te puxam para cima. Então, não pode desistir e não pode acomodar, e o protagonismo acima de tudo. Eu queria dar uma última dica muito, muito importante.
estudem inglês. Hoje, a dificuldade que a gente tem dentro das empresas de encontrarem profissionais, principalmente de entrada, que falam inglês, ela é muito grande. Então, assim, e é uma coisa que é uma tendência, por mais que fale inteligência artificial, robôs, o capital humano ainda vai ser muito importante. Só que hoje o mundo está ficando cada vez mais globalizado. Então, assim, minhas dicas de soft skills são super importantes, mas de hard skills, se você tiver que escolher, escolha investir no seu inglês. Obrigado pela gentileza, obrigado pela entrevista. Imagina, muito obrigada pelo convite. Tchau. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlas Group.